Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Miriam e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos micro-organismos. A aula de hoje a gente vai ver os micro-organismos, só que vamos ver outro tipo, vamos ver as bactérias e as suas características. Vamos lá? Então já separa logo aí a atividade. Se você tem atividade impressa desse assunto, bactérias, micro-organismos, bactérias e suas características, você já pega aí. Se o professor, a professora de vocês passaram essa atividade, você já pega, porque a gente vai fazer a correção no finalzinho da aula. Se você não tem, faz o mesmo esquema. Pega o celular para tirar uma foto, tira uma foto das atividades e depois, quando tiver um tempinho, você copia e responde no caderno, tá certo? Vamos lá. Então, a habilidade de hoje é a mesma habilidade, né? A habilidade 19, que diz o seguinte: reconhecer a presença de micro-organismos na natureza e sua importância para a vida no planeta, tá certo? Então, hoje a gente vai tentar reconhecer a importância das bactérias quanto micro-organismos para o planeta. Vamos lá? Então, vamos lá. O que são os micro-organismos? Isso nós já vimos na aula anterior. A gente viu que os micro-organismos são o quê? Seres microscópicos. São organismos micro, muito pequenininhos que a gente não consegue enxergar apenas com o olho nu. A gente precisa de um instrumento óptico para poder enxergar, como o microscópio. Então, quando a gente coloca esse micro-organismo no microscópio, a gente consegue ver, identificar e ver as características morfológicas dele, tá certo? Então, micro-organismos, seres que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. E a gente viu que os micro-organismos existem vários tipos. Vimos os fungos na aula passada, na aula de hoje a gente vai estudar as bactérias, mas também tem os vírus e os protozoários. Então, vamos ver, né, as características das bactérias. Então, as bactérias são organismos microscópicos, que apresentam apenas uma célula e a mais simples são seres procariontes. Ou seja, aqui nós temos um exemplo ó, na imagem de uma bactéria. A bactéria ela é formada apenas por uma única célula. Já os fungos, a gente viu na aula passada, que eles podem ser unicelulares, uma única célula, ou pluricelulares, várias células. As bactérias, toda bactéria é formada apenas por uma única célula, que a gente está vendo aqui, ó, a organização dessa célula. E as células que compõem a bactéria, a célula que compõe a bactéria, ela é uma célula simples, quando a gente compara com o fungo, por exemplo, tá certo? Não vamos entrar em mais detalhes, porque não cabe por enquanto. Não tem a necessidade de vocês aprenderem isso, só lá para o 7º, 8º ano, tá bom? O que vocês têm que saber é o quê? Que todas as bactérias são formadas apenas por uma única célula e as células são simples, que são chamadas de procarióticas, tá bom? São organismos extremamente bem-sucedidos, sendo encontrados em vários ambientes. As bactérias são chamadas de cosmopolitas. Elas habitam todos os ambientes existentes no nosso planeta. Aonde for o local do planeta, a gente consegue encontrar alguns tipos de bactérias. São organismos bem-sucedidos, ou seja, eles conseguiram se adaptar às variáveis do clima, as variáveis de temperatura. Tem bactérias que existem lá nas profundezas do oceano, bactérias que existem no gelo, em beiras de vulcão. Então, são organismos que conseguem se adaptar a todos os ambientes que existem no nosso planeta, diferentemente dos fungos. Os fungos, nós vimos que eles precisam de um ambiente o quê? Úmido e quente. Então, em florestas, próximo a lagos, a riachos, esses são os locais preferíveis dos fungos. Já as bactérias habitam todos os locais possíveis. E aqui nós temos a morfologia das bactérias. O que seria essa morfologia? Seria a forma que elas podem apresentar. A característica visual, quando a gente olha no microscópio, como é que a gente pode enxergar ela? A gente tem vários tipos. Tem os cocos, que são quando as bactérias têm esse formato esférico, né, de bolinhas. E os cocos, eles podem estar, quando a bactéria é formada por cocos, ela pode estar organizada de várias formas. Ou em cocos individualizados, ou em dupla, que são os diplococos. Mas também tem formato de fila, que são os
Streptococcus, e tem formato de caixa de uva, que são Staphylococcus. Então, quando a bactéria tem esse formato esférico, ela recebe esse nome de coccus. E dependendo da quantidade de bactérias que tem no conjunto, vai ter as nomenclaturas. Coccus, quando é apenas uma, Diplococcus, duas, Staphylococcus, quando é o conjunto lá de cacho de uva, e Streptococcus, quando é em filinha, tá bom? Além desse formato esférico, as bactérias também podem vir em forma de bastonete, como se fosse um tubinho, um cilindro comprido, tá certo? Esse cilindro recebe o nome de bacilo. Então, quando a bactéria tem esse formato mais alongado e cilíndrico, ela recebe o nome de bacilo. E o bacilo também pode vir em dois. Aqui a gente tem exemplos de um bacilo, mas pode vir em conjuntos de dois bacilos, duas bactérias fazendo um conjunto de dois. Pode vir também em forma de fila, que são os estreptobacilos, e também esses bacilos podem vir na forma flagelada, que seria uma espécie de pelo que serve para a locomoção, que é esse flagelo aqui, essa linhazinha que tem no final, ou em toda a bactéria, vai servir para a locomoção da bactéria, também em formato de bacilo. E tem outras formas. Os espirilos são em formas de espirais, que nem a molinha do caderno. Então, quando a bactéria tem aquele formato de mola, ela recebe o nome de espirilo. Vibriões, formato de vírgula. E também tem as espiroquetas, que são as mais cacheadas ainda do que os espirilos, tá bom? Então, aí nós temos a morfologia, como é que a gente enxerga a bactéria quando a gente olha. Pode ser no formato esférico, em formato de bacilo e em formato espiralado, tendo essas variáveis aí. Compreendido? Perfeito. Então, vamos lá. E a importância das bactérias? Por que é importante a gente conhecer as bactérias e estudar as bactérias? É o que vamos ver agora. Para a natureza, as bactérias são importantes porque atuam juntamente com os fungos na decomposição. Isso a gente já está vendo, né, desde o estudo das cadeias alimentares. A gente sabe que os organismos decompositores principais são os fungos e as bactérias. Então, as bactérias vão atuar no processo de decomposição, que é a degradação da matéria orgânica dos restos de seres vivos. Esse processo é importante porque esses organismos transformam a matéria orgânica em produtos inorgânicos que são aproveitados por outros seres. Então, a gente viu lá no ciclo da matéria que o que ocorre? As plantas absorvem água e sais minerais e nutrientes do solo para formar o seu corpo. Ela vai crescer, se desenvolver, participar de uma cadeia alimentar, transferindo esses nutrientes que ela absorveu do solo para os animais que a consumirem. Essa planta, quando morrer, e os animais, quando morrer, vão ser o quê? Decompostos por fungos e bactérias. E quando há essa decomposição, eu vou ter o quê? A matéria orgânica que forma o corpo daquele animal ou daquela planta vai ser transformado, vai ser quebrado em vários pedacinhos. E esses pedacinhos vão ser os produtos inorgânicos, são os sais minerais, as vitaminas que vão voltar novamente para o solo, reiniciando assim o ciclo da matéria. Aí uma nova planta vai absorver esses nutrientes e vai transferir até chegar ao final da sua vida e assim por diante. Então, as bactérias participam do ciclo da matéria, atuando como agentes decompositores da matéria orgânica, extremamente importante para a natureza, porque sem esses organismos decompositores, toda a matéria orgânica existente, ela iria permanecer na natureza. Isso não é interessante. Com o tempo, o solo ficaria pobre, e a gente teria o acúmulo de lixo na superfície terrestre, tá certo? Então, é extremamente importante para a natureza nesse aspecto. Vamos ver outra importância. As bactérias são importantes para a natureza por participarem do ciclo também do nitrogênio, elemento essencial em seres vivos. As bactérias disponibilizam nitrogênio para as plantas e para o solo, para que ele possa ser assim utilizado. Então, o nitrogênio é um composto inorgânico presente principalmente no ar atmosférico, no ar que nós respiramos. Só que nós precisamos, nós seres vivos, os animais e as plantas precisam desse composto nitrogênio, mas ele está mais disponível na atmosfera. Então, o que é que vai acontecer? Existem bactérias
nitrificadoras que convertem esse nitrogênio atmosférico em um nitrogênio que as plantas conseguem absorver e que os animais conseguem também absorver. E isso é extremamente importante, porque o nitrogênio faz parte da constituição das nossas células e de elemento principal para a conformação do nosso organismo. Então, o nitrogênio que é mais disposto, tem mais disponibilidade no ar atmosférico, ele vai ser transformado através de bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão fazer associação com as raízes de algumas plantas, principalmente leguminosas, como feijão, e vão fazer o quê? Pegar esse nitrogênio atmosférico, converter em uma forma que a planta consiga absorver. Então, esse nitrogênio vai fazer parte da conformação da planta e essa planta, quando for consumida, por exemplo, por um herbívoro, aqui no caso do exemplo é uma vaca, esse nitrogênio da planta vai passar para a vaca, fazendo parte assim do seu ser e continuando assim na cadeia alimentar, como a gente já estudou. Então, a importância das bactérias também é isso. São os organismos que conseguem transformar esse nitrogênio presente no ar atmosférico em um nitrogênio que nós conseguimos absorver. Outra característica, as bactérias também são encontradas na natureza em associações mutualísticas, com outros organismos. Então, a associação mutualística, vocês lembram lá das relações ecológicas que a gente estudou em algumas aulas passadas? O mutualismo é quando dois seres diferentes vão se unir para obter vantagens. Então, o primeiro organismo vai ter vantagens, não vai causar nenhum prejuízo para o segundo organismo, e o segundo organismo também vai ter vantagens. Então, é uma associação positiva, em que os dois seres se ajudam para viver. É isso que é associações mutualísticas. E um exemplo nós temos no nosso corpo. O nosso corpo é repleto de bactérias, dependendo da região, vai ter bactérias diferentes, como mostra aqui, ó. Tem várias bactérias presentes no nosso corpo. E uma bactéria faz esse tipo de relação ecológica, da associação mutualística, que é a Escherichia coli. Esse nomezinho aqui em negrito é o nome de uma bactéria que está presente no nosso intestino. Ela tem uma função muito importante lá no nosso intestino, que é o quê? Produzir vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. Essas vitaminas são importantes para manter a nossa saúde, tá certo? Então, essa associação entre nós, seres humanos, e essa bactéria, a Escherichia coli. O que é que vai ter de vantagem? O ser humano, nós vamos ter essas vitaminas que ela produz de uma forma gratuita e a bactéria vai ter como vantagem viver em um local protegido dentro do nosso organismo. Então aí a gente tem uma associação mutualística em que o ser humano sai ganhando e essa bactéria também sai ganhando, tá certo? É uma bactéria boa, uma bactéria do bem. As bactérias também podem ser usadas economicamente pelo homem, como é o caso do Lactobacillus bulgaris e da bactéria Streptococcus thermophilus. Essas duas bactérias são usadas na produção de iogurtes. Então, tem alguns tipos de iogurtes que eles são também conhecidos como leite fermentado, iogurte com probióticos, que são o quê? São essas duas bactérias. E elas vão dar essa característica diferente ao leite, que vai produzir esse iogurte mais consistente, e um iogurte com essas bactérias é saudável, porque ele vai estar fornecendo para o nosso organismo dois tipos de bactérias que é bom para o nosso organismo, que vai fazer bem, vai fazer com que a flora intestinal seja renovada, e quando a gente tem a flora intestinal, que seriam essas bactérias do nosso intestino renovada, vamos ter uma maior quantidade de vitaminas sendo produzidas, uma maior quantidade de nutrientes sendo absorvidos. Então, alguns tipos de iogurte são produzidos com esses dois tipos de bactérias e essas bactérias são importantes para a renovação da flora intestinal, a renovação das bactérias do nosso intestino. Além disso, elas são usadas na produção de vacinas, antibióticos e até mesmo de hormônios, como é o caso da insulina. Então, as bactérias, elas também são utilizadas na produção de alguns tipos de vacina e de antibióticos. Antibióticos são remédios que nós utilizamos para combater bactérias que causam alguma infecção no nosso corpo.
tá certo? Então tem bactérias que produzem remédios para combater bactérias. E também as bactérias são utilizadas na produção de hormônios, como a insulina. A insulina é um composto, é uma substância extremamente importante para a absorção do açúcar do sangue. Então, as pessoas que são diabéticas e precisam da insulina, boa parte dessa insulina que é produzida e comercializada no mercado farmacêutico é produzida a partir de uma grande quantidade de bactérias. As bactérias atualmente estão sendo usadas também na despoluição de ambientes e no controle biológico de pragas, sendo inseridas para matar insetos sem causar poluição. Então, as bactérias também é usada na despoluição de ambientes. Então, em ambientes aquáticos bastante poluídos, é inserido um tipo de bactéria nesse ambiente. O que é que vai causar? Ela vai conseguir despoluir esse ambiente, vai tirar aqueles elementos químicos que estão poluindo aquele ambiente, vão conseguir separar e assim facilita a sua captação. Aqui, ó, nós temos o mesmo ambiente que foram utilizados bactérias para retirar essa grande quantidade de lixo e deixar a água mais limpa. Então, ela foi usada aqui, e também a bactéria é usada como controle biológico de pragas. O que seria isso? As bactérias, elas vão causar doenças específicas em determinados elementos, em determinados seres. Por exemplo, aqui nós temos uma plantação de milho sendo acometida pelas lagartas. Então, a plantação de milho está com a praga, e essa praga é a lagarta. O que é que pode ser feito? Algumas bactérias são disseminadas, são polinizadas, vamos dizer assim, né? Vão ser difundidas naquela plantação agrícola, e essas bactérias vão causar mal apenas à lagarta, que é o que está dando prejuízo aí para o agricultor. Então, essas bactérias vão agir na lagarta, fazendo com que ela no final faleça, morra. Então, isso aqui é um controle biológico de praga. Não vai ter poluição, porque as bactérias só vão causar mal a esse tipo de lagarta, e o alimento produzido nesse cultivo não vai ter nenhum agrotóxico, o que é muito importante para nós e para o ambiente também. Então, as bactérias, elas já estão sendo aplicadas nesses dois mecanismos aqui para a população, de despoluir ambientes e de controle biológico em agriculturas. E as bactérias, elas causam algumas doenças. Nós vemos que elas têm várias vantagens, vários benefícios, que fazem associação mutualística com a gente, mas elas também podem causar doenças. As bactérias fazem parte da constituição normal do nosso organismo. Porém, quando elas vão parar em uma região diferente da onde estão acostumadas, elas podem causar doença, que é o que geralmente ocorre. Quando a gente está com a mão contaminada de alguma bactéria, na mão ela não vai causar nenhum problema, mas quando a gente leva a mão à boca, vai causar alguma infecção intestinal. É isso que ele quer dizer. Então, algumas doenças bacterianas, eu trouxe aqui algumas mais comuns aqui na nossa cidade, tá certo? Como o botulismo. O botulismo é causado por essa bactéria aqui, o Clostridium, e o que é que ela vai causar? Ela vai ter como sintoma paralisia muscular. E como é que a gente consegue? Como é que a gente se contamina com essa bactéria? Quando a gente ingere alimentos enlatados que estão contaminados. Por isso é importante, quando a gente for comprar no supermercado algum alimento enlatado, como sardinha, milho, atum, azeitona, a gente vê se a lata está intacta. Se a lata estiver amassada, como aqui na imagem está mostrando, a gente não pode comprar. Porque se essa lata está amassada, provavelmente o que está dentro dele foi contaminado. Também prestar atenção se a tampa da lata está estufada, está cheia de gases a lata, porque isso também indica que está contaminado por essa bactéria. E essa bactéria, quando a gente ingere, ela causa uma paralisia dos nossos músculos que a gente não consegue controlar. E se não for tratado com o tempo, a gente pode levar à morte. Como é a profilaxia? Como é que podemos evitar essa doença? Cuidados com a conservação de alimentos, só comprar alimentos enlatados se tiver com a embalagem toda intacta. Recusar latas de conserva abauladas, seriam amassadas, né? Ou com odores suspeitos. E o tratamento é feito com antibióticos. Quando a pessoa já é contaminada pelo Clostridium, o tratamento vai ser com antibióticos, é um tratamento demorado.
Outra doença que nós temos com bactérias é a hanseníase, também conhecida como lepra. É causada por esse agente biológico aqui, que é o nome da bactéria. A transmissão é o contato direto com secreções contaminadas de pessoas doentes na pele ou na mucosa. Então, quando a pessoa que está doente fala e algumas gotinhas de saliva caem na nossa pele, a gente pode ser contaminado. Os sintomas são lesões cutâneas, lesões na pele, como mostra ali na imagem, perda da sensibilidade, a pessoa não sente naquela região da mancha, dessa mancha avermelhada ou esbranquiçada, a pessoa não tem sensibilidade, então se beliscar, se furar, a pessoa não sente. E manchas pela pele. Como é que pode ser tratada a hanseníase? Educação sanitária, então as pessoas doentes não podem ter contato, têm que ser isoladas, e fazer o tratamento. O tratamento é com o uso de antibióticos, que é fornecido de forma gratuita pelo SUS. Então, se você tem uma manchinha no corpo que não sara por nada e é uma mancha que não some e você não tem sensibilidade naquela área, é importante você procurar o médico para fazer o tratamento e ver se é a hanseníase, uma doença que é curável, viu, gente? Meningite também é uma doença muito comum aqui no nosso estado e no nosso país. É causada por essa bactéria aqui. A transmissão é por inalação de gotículas de saliva. Então, a transmissão é aérea. Quando pessoas contaminadas com a meningite falam e as gotículas de saliva ficam suspensas no ar e a outra pessoa inala essas gotículas. Os sintomas: febre alta, principalmente dor de cabeça e rigidez no pescoço. A pessoa não consegue encostar o queixo, né, no peito. Profilaxia, como é que podemos evitar? Evitar ambientes fechados com aglomeração, isolar os doentes, a vacinação, a meningite tem vacina, e quando a pessoa está acometida por essa doença, o tratamento é com antibióticos. Tuberculose também é uma doença muito comum, já foi muito comum aqui no nosso país. A transmissão também por inalação de gotículas de saliva de pessoas contaminadas. O sintoma principal é o quê? Uma tosse persistente, falta de apetite, um emagrecimento severo, dor no peito, dor torácica e febre alta. Como é que pode ser evitado a tuberculose através da vacina BCG, que a gente toma nos primeiros meses de vida, e o tratamento quando a pessoa é acometida por essa doença é também com antibióticos. Então veja, quando tem um tratamento, sempre doenças bacterianas, o tratamento geralmente é por antibióticos. Leptospirose, também muito conhecida no nosso país, causado por esse tipo de bactéria. A transmissão, como é que a gente pega essa doença? Quando essa bactéria entra em contato com a nossa pele. E essa bactéria, ela vive principalmente em seres roedores, ratos e camundongos. E a urina desses animais leva essa bactéria para o ambiente e quando a gente tem contato com essa urina, a gente é contaminado. Os sintomas: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, hemorragia digestiva, lesões na pele e problemas de respiração. Pode levar à morte se não tratada logo. Como é que podemos evitar? A vacinação, evitar alagamentos, que quando tem alagamentos, a urina desse rato vai estar contaminando aquela água e a gente não pode ter contato. Realizar tratamento da água, né? E fazer a vigilância sanitária. E quando a pessoa é acometida, o tratamento com antibióticos. Também temos o tétano, que é causado por esse agente biológico, e a transmissão são encontradas no solo, essas bactérias, e a transmissão é quando a gente machuca o pé, por exemplo, um prego, e essa bactéria entra em contato com o nosso sistema. Causa dores musculares e fortes contrações musculares também. Profilaxia, vacinação de 10 em 10 anos e tratamento com antibiótico. E vamos ver aqui, as bactérias estão em toda parte e podem ser transmitidas de diversas formas. Você já deve ter observado que algumas doenças são transmitidas de pessoa para pessoa com facilidade. Então a gente tem que ter bons hábitos de higiene, lavar bem as mãos, não andar descalço, tomar banho diariamente, cortar as unhas, escovar os dentes após as refeições, usar roupas limpas e ter uma higiene ambiental, uma higiene da casa também eficiente para assim a gente evitar algumas doenças, tá certo? Então vamos ver aqui rapidinho a nossa atividade. Então, aqui pergunta é para a gente julgar os itens em verdadeiro ou falso.
Todas as bactérias são patogênicas, ou seja, causam doenças? Não, né? Falso. A gente viu que as bactérias são benéficas também para o nosso organismo. As bactérias alimentam-se de matéria orgânica morta e todas as espécies são parasitas? Não, a gente viu que tem a Escherichia coli que faz uma relação mutualística com o nosso corpo, então também está falso. Assim como os fungos, algumas bactérias são úteis, podendo ser utilizadas na produção de alimento, hormônios e vacinas. Verdade, a gente viu isso na aula, né? As micoses são doenças provocadas por bactérias? Falso, as micoses são causadas por fungos. A tuberculose é uma doença provocada por bactérias? Verdade, né? A gente acabou de ver que é verdade. Segunda questão. Existem bactérias que causam doenças ao ser humano, aos animais, são patogênicas. Nessas pessoas, por exemplo, nas pessoas, a Escherichia coli vive naturalmente no intestino grosso, produzindo vitaminas. Nessa situação, a relação estabelecida entre a bactéria e o ser humano é qual? É uma associação de competição, mutualismo, parasitismo ou predação? A gente viu que a Escherichia coli tem uma relação que mutualística. Ela nos ajuda e nós ajudamos ela. Então, a associação positiva. Resposta da segunda, letra B. Terceira, as bactérias apresentam diversas utilidades para a natureza e para os seres vivos. Dentre as opções abaixo, qual alternativa não apresenta a importância das bactérias? Daqui, o que é que não caracteriza as bactérias? A gente vai ver que a resposta é a letra D. Fabricação de queijos, elas não são utilizadas, pães, bebidas e fermentos, e bebidas fermentadas, como vinho e cerveja. Isso aqui é a característica dos fungos. Então, terceira resposta correta é a letra D. E a quarta, muitas doenças são provocadas por bactérias, que parasitam o ser humano. Assinale um item que apresenta apenas doenças provocadas por bactérias. Aqui nós vamos ter o exemplo da letra D. O tétano é provocado, a leptospirose também e a meningite. As demais são provocadas por vírus ou fungos, como a gente já viu nas aulas passadas. Então, quarta resposta também, letra D de dado. Certinho? Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente viu as características da bactéria, viu a morfologia das bactérias, como a gente pode classificar as bactérias de acordo com a sua forma. Vimos também a importância das bactérias que tem para o ser humano e para a natureza. E vimos também que as bactérias elas podem causar algumas doenças. Podem estar parasitando o ser humano, causando doenças, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado, aprendido e compreendido esse assunto. E até a próxima, que a gente vai continuar com o micro-organismo. Tchau!